Olá pessoal, vamos continuar com a nossa terceira aula sobre transformações lineares. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, nessa aula a gente vai continuar a nossa discussão sobre transformações lineares e a gente vai aprofundar a questão de uma transformação linear ser injetora ou sobrejetora. Bom, eu vou começar com dois espaços vetoriais, V e W, e T, uma transformação linear de V para W. Vamos lembrar que T, uma função, né? T entre V e W é injetora quando, se eu tenho duas imagens, TU igual a T de V, isso implica que U tem que ser igual a V. Né? Isso é a definição que a gente estudou no colégio sobre funções injetoras. Né? E quando é que uma função é sobrejetora? Uma função é sobrejetora quando a imagem da minha função é igual ao contradomínio desta função. Tá? Neste caso aqui, no curso de álgebra linear, nossas funções são sempre funções lineares, que a gente está chamando de transformações lineares. Então isso aqui para vocês relembrarem o conceito de funções injetoras e sobrejetoras. Bom, quando você tem uma função injetora e uma função sobrejetora, a gente diz que essa função ela é uma bijeção. Né? E aí, neste caso, vai existir a função inversa, e a função inversa ela tem essa definição. Né? T de menos 1 num ponto W vai ser igual a um certo V, se e somente se W tem que ser igual a T de V. Isso aqui também a gente aprendeu no colégio, né? A definição de função bijetora. Ok, relembrando então, a gente relembrou a vocês o conceito de função injetora, sobrejetora e bijeção. Né? Vamos agora aprofundar essa discussão sobre o conceito de injetividade e sobrejetividade no contexto de transformações lineares. Bom, vou começar com alguns exemplos. Considere uma transformação linear de R2 para R, definida como sendo txy vai ser igual à projeção na primeira variável. Txy é simplesmente igual a x. Então T é obviamente linear, mas ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Né? Bom, que T é linear, isso é claro. Né? E por que a minha função ela não é injetora? Bom, se eu pego 1 e 2 e 1 e 3, dois vetores em R2, esses dois vetores são diferentes, né? Mas as imagens são iguais. T de 1 de 2 é igual a T de 1 de 3, que é igual a 1. Portanto, a minha função ela não é injetora. Ela é sobrejetora porque qualquer número real pode ser escrito como uma imagem de alguém. Né? Por exemplo, se eu pego um número real x qualquer, ela é a imagem de T de x e y. Não importa o valor de y, basta que eu pegue um par ordenado onde a primeira coordenada é igual a x. Então, essa é uma transformação linear sobrejetora, mas não é injetora. Vou pegar um exemplo de uma transformação que é injetora, mas não é sobrejetora. Pegue essa transformação linear de R para R2. Eu simplesmente defino T de x como sendo x na primeira variável e na segunda variável eu congelo como sendo 0. Então a minha afirmação é que T é linear, injetora, mas não é sobrejetora. Bom, que é linear é claro, é óbvio. Né? Agora, por que essa minha função, essa transformação ela é injetora? Se eu pego dois valores x e y diferentes, então eu sei que T de x é igual a x, 0, né? Esse par ordenado. Mas x0 é diferente de y0, pois x é diferente de y. Né? E y0 é igual a T de y. Logo, se eu pego dois caras diferentes, x e y, T de x vai ser diferente de T de y, e portanto a minha função T é uma transformação linear injetora. Claramente essa transformação ela não é sobrejetora. Né? Porque, por exemplo, se você pega o par ordenado menos 2 e menos 2, não existe nenhum ponto, nenhum valor na reta x onde T de x vai ser igual a esse valor.
né, porque t de x, pela definição, né, a segunda variável é congelada, ela é igual a zero. Portanto, o menos 2 e menos 2, por exemplo, não é imagem de ninguém da função t. Logo, essa transformação ela não é sobrejetora. Bom, o primeiro teorema da aula é uma caracterização de funções injetoras no contexto de álgebra linear, ou seja, no contexto de uma função entre dois espaços vetoriais e uma função linear, né, uma transformação linear entre dois espaços vetoriais. Então, nessas condições, a minha transformação linear ela será injetora se e somente se o núcleo, o kernel da minha transformação é o elemento neutro. A demonstração desse teorema não é difícil, mas eu vou omitir. O aluno interessado, por favor, olhe os livros que estão nas referências, tá certo? Então, é um resultado importante que diz que uma transformação linear ela é injetora se e somente se o núcleo, o kernel, é o elemento neutro, ou seja, é uma caracterização de transformações lineares injetoras em função do kernel. Bom, como corolário desse teorema, como consequência desse teorema, a gente tem o seguinte resultado: seja T uma transformação linear, então T será injetora se e somente se T leva todo subconjunto linearmente independente de vetores em V em um conjunto linearmente independente de vetores em W. Ou seja, sempre que eu pegar um subconjunto Li em V, suponha 1 até o D, e calculo as imagens de cada um desses vetores, então T de U1 até o T de UD formam um subconjunto Li em W. Se isso sempre for verdade, a minha transformação linear ela será uma transformação injetora. Bom, e como um terceiro resultado, consequência dos dois primeiros, é que você tem o chamado teorema do núcleo, ou kernel. Teorema do núcleo, ou kernel, e imagem. É um teorema importante que diz o seguinte: você tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, assuma que a dimensão do meu domínio é finita, então você tem uma fórmula para calcular a dimensão de V. A dimensão de V vai ser a soma das dimensões do kernel com a dimensão do conjunto imagem de T. Vejamos agora um outro resultado, consequência desse teorema do núcleo da imagem, que diz o seguinte: T é uma transformação linear, T é uma transformação linear, onde V e W têm a mesma dimensão. Então T será injetora se e somente se será sobrejetora. Certo? Então pega uma transformação linear cuja contradomínio é igual ao domínio da minha função, a dimensão são iguais. Então T ela é injetora se e somente se T será sobrejetora. Bom, fazer uma demonstração desse corolário utilizando o teorema do núcleo da imagem. Assuma que T é injetora. Bom, se T é injetora, então eu sei que o núcleo da minha transformação é o elemento neutro. Certo? Bom, pelo teorema do núcleo da imagem, isso pelo primeiro teorema da aula, né? E pelo teorema do núcleo da imagem, eu sei que a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Certo? Porém, por hipótese, a dimensão de W é igual à dimensão de V. Então, a dimensão de W tem que ser também igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ora, como o meu núcleo é o elemento neutro, esse conjunto tem dimensão nula. Portanto, a dimensão de W tem que ser igual à dimensão da imagem de T. Mas a imagem de T é um subconjunto, é um subespaço de W. Agora, a gente viu na primeira parte do curso que se um subespaço ele é um subconjunto de um outro, e esse subespaço
ele tem dimensão igual ao subespaço que o contém, então necessariamente a imagem tem que ser igual a W, e portanto, e W é o contradomínio, e portanto a minha transformação ela é sobrejetora. Provando então que se T é injetora, T é sobrejetora nessas condições aqui do meu corolário, certo? E a recíproca também é verdadeira. Se eu pego uma transformação linear sobrejetora, cuja dimensão de V é igual à dimensão de W, então essa transformação será injetora. Por quê? Porque se a imagem de T é igual ao seu contradomínio, é W, então pelo teorema do núcleo da imagem, a gente tem que necessariamente, né, é só eu olhar para cá, necessariamente eu tenho que esse número aqui tem que ser zero, né? Porque a dimensão de V tem que ser igual à dimensão da imagem de T. A dimensão de V é igual à dimensão de W, né? Portanto, a dimensão do núcleo tem que ser zero. A única possibilidade disso acontecer é que o núcleo seja simplesmente o elemento neutro e, portanto, pelo primeiro teorema da aula, a minha transformação ela é injetora. Ok, pessoal, de posse destes resultados, a gente tem mais um outro resultado, que é uma caracterização de transformações, transformações lineares que são bijeções. Neste caso, se eu pego uma transformação de V para W, onde a dimensão de V é igual à dimensão de W, certo? As seguintes afirmações são equivalentes. T será bijeção, se somente se o núcleo é zero, é o elemento neutro. Isso significa, né, que T é bijeção se somente se ela T é uma transformação injetora. Se somente se isso aqui é equivalente a dizer que minha transformação linear é sobrejetora. E esses três pontos, três propriedades são equivalentes a dizer que T leva a base de V em base de W. Então esse corolário ele é uma caracterização de funções de transformações lineares bijetoras no contexto onde a dimensão do contradomínio é igual à dimensão da imagem. Do contradomínio é igual à dimensão do domínio da minha transformação linear. Muito bem. Bom, de posse desses vários resultados aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 resultados teóricos. Vamos agora utilizar esses resultados teóricos em exemplos, tá certo? Então vamos utilizar cada um deles aqui. Vamos lá, vou pegar uma transformação linear de R3 para R4, cujo núcleo da minha transformação é esse subespaço aqui. O exemplo é determinar uma transformação linear que o núcleo dessa transformação é esse subespaço. Como é que a gente faz? Como é que a gente determina uma transformação linear de R3 para R4 cujo núcleo seja dado por esse subconjunto aqui? Então vamos lá. Né? Primeiro que a gente observa o seguinte, que esse subespaço, o kernel de T, que ele deu, né? Esse subespaço aqui, ele é gerado por dois vetores, né? O vetor 1, 0 e menos 1, 1 e 0, 1 e menos 1. Tá? Essa é simplesmente você reescrever a primeira coordenada em função de y e z, e isso aqui é fácil observar. Né? Também é fácil observar que esse subconjunto de dois vetores, beta, ele é linearmente independente. Faz uma combinação linear nula e vê que esse conjunto é linearmente independente. Bom, se esse conjunto é linearmente independente, então isso é uma base, né? Beta tem que ser uma base, né? É uma base de fato para este conjunto aqui. Bom, a gente tem que caracterizar então uma transformação linear cujo o núcleo, o kernel, é igual a este conjunto aqui. Então, essa é a ideia do exercício, certo? Ele deu este conjunto,
eu caracterizei como sendo subespaço gerado por dois vetores. Agora eu preciso dar um exemplo de uma transformação linear cujo núcleo seja dado pelo subespaço gerado por beta. Muito bem, quem seria essa transformação linear? Bom, como beta ele é um subconjunto Li, linearmente independente, né, de R3, né, e beta tem dois vetores, esse subconjunto é um conjunto linearmente independente, então a gente viu que qualquer subconjunto linearmente independente, ele faz parte de uma base. A gente viu isso na primeira parte do curso. Então, beta é linearmente independente e, portanto, ele faz parte de uma base. Qualquer base em R3 tem 3 elementos. Não é isso? Porque R3 tem dimensão 3. Então, qualquer base tem 3 elementos. Ora, como o meu beta é linearmente independente, para eu completar esse subconjunto beta e formar uma base, eu vou pegar de forma bem natural o terceiro elemento da base canônica do R3, é o E3, que é o vetor 0, 0 e 1. Certo? Então o que acontece aqui? O alfa, de fato, ele será um subconjunto linearmente independente. Né? Porque beta é linearmente independente e o E3 ele é linearmente independente dos dois vetores de beta. Certo? Então alfa ele é um subconjunto linearmente independente e, portanto, ele é uma base de R3. Certo? Muito bem, como é que eu vou definir então essa transformação linear? Bom, essa transformação linear ela tem que ser tal que o kernel deve ser igual a esse subespaço gerado pelo subconjunto beta. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir essa tal transformação como sendo nos elementos da base do núcleo, como sendo zero, né? Como sendo um elemento neutro no caso aqui de R4, né? E eu vou definir T de E3 como sendo esse vetor de unis aqui, certo? Digamos. E aí eu vou definir a transformação T como sendo uma transformação linear que tem que 2 e 3 vale. Né? A gente, das primeiras aulas de transformação linear, a gente sabe que para você definir uma transformação linear, eu simplesmente defino a imagem de cada elemento da sua base, da base do domínio. Então eu defini aqui a minha transformação linear, cuja imagem em cada elemento da base alfa será dada por 2 e 3. Bom, por construção, o núcleo dessa transformação linear, né, ela será dada de fato, né, pelo que ele pediu. Né? Porque se a imagem de T em cada elemento de beta é um elemento neutro, né, qualquer combinação linear desses caras aqui também vai ser o elemento neutro. Né? Então, a gente então conseguiu achar uma transformação linear que tem como kernel o conjunto que ele deu. Certo? Bom, mas eu posso, digamos assim, dar uma cara mais explícita para a minha transformação linear. A gente aprendeu isso nas primeiras aulas. Né? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que essa tal transformação linear que satisfaz 2 e 3, ela é dada explicitamente por essa fórmula aqui. Né? Esse cara aqui é a imagem de T no primeiro elemento da base beta. Este cara aqui seria a imagem de T do segundo elemento da base beta. E esse cara aqui é a imagem de T do terceiro elemento da base beta, que no caso aqui a gente viu que eu tomei, né, como sendo o E3. Então a minha transformação linear vai ser simplesmente dada por essa combinação linear, onde x1, x2 e x3 são as coordenadas do vetor x, y e z na base alfa. Tá certo? Então você pode calcular x1, x2 e x3 via essa fórmula aqui. Né? x, y, z tem que ser igual a x1 multiplicado pelo primeiro elemento da base alfa, que é o primeiro elemento da base beta, mais x2 vezes o segundo elemento da base beta, mais o E3, que é o terceiro elemento da base alfa. Né? Lembra que a base alfa é formada por beta mais o E3. Você faz a conta e vê que x, y, z tem que ser igual
a x1, primeira coordenada, x2, segunda coordenada, menos x1, menos x2, mais x3 como terceira coordenada. O que implica então que x1 tem que ser igual a x, x2 tem que ser igual a y e x3 tem que ser igual à soma de x, y e z. Logo, txyz é igual a esta fórmula aqui, onde x1, x2 e x3 a gente acabou de calcular aqui embaixo, e portanto txyz é este vetor aqui em R4. E aí a gente acabou a nossa caracterização que ele pediu, né? Achar uma transformação linear que tem esse núcleo, esse kernel da minha transformação é dado por esse subespaço vetorial em R3. Ok. Vejamos um outro teorema que diz o seguinte: considere T uma transformação linear bijetora. Então a sua inversa, T-1, é linear. A gente sabe, né, que se você tem uma função bijetora, a sua função inversa ela existe. E o que o teorema está dizendo é que a novidade do teorema é que não é que a função inversa existe, mas sim que a função inversa é sempre também linear. Se T é linear e é bijetora, a sua transformação linear inversa ela é linear. Tá certo? Então, essa é a mensagem do teorema. Bom, tipicamente nos livros, em qualquer curso que vocês vão fazer na faculdade, a gente usa a seguinte linguagem para denotar, né, uma transformação linear que é uma bijeção. Então, seja V e W espaços vetoriais e T uma transformação linear entre esses dois espaços vetoriais, suponha que ela seja bijeção. Então a gente diz que T é um isomorfismo. Então, isomorfismo é uma transformação linear, ela é um isomorfismo se ela é uma transformação linear bijetora. Certo? E nesse caso a gente diz que T é um isomorfismo. E neste caso a gente também diz que V e W são isomorfos. Certo? V e W, o domínio contra domínio de uma transformação linear bijetora, a gente diz que V e W são isomorfos. Certo? Bom, usando essa linguagem de isomorfismo, né, de transformações lineares bijetoras e espaços vetoriais isomorfos, ou seja, espaços vetoriais que satisfazem essa condição, né, V e W é um domínio e contradomínio de uma transformação linear bijetora, então a gente diz que V e W são isomorfos. Utilizando essa nomenclatura, vamos então estudar com mais detalhe o conceito da inversa, né, de uma transformação linear. Então vamos calcular explicitamente a inversa de um isomorfismo, ou seja, de uma transformação linear bijetora. Vamos lá, o exemplo é o seguinte: considere T uma transformação linear de R3 para R3, dado por essa expressão aqui, Txyz. O exemplo pede para você mostrar que isso é um isomorfismo, ou seja, é uma transformação linear uma transformação linear bijetora, e pede para você determinar a imagem dessa função inversa dessa transformação, T-1. Então vamos lá. A primeira coisa é mostrar que, como eu tenho uma transformação linear de R3 para R3, devido a esse teorema que vimos, né, para mostrar que é uma bijeção, basta mostrar que é injetora, basta mostrar que o núcleo é o elemento neutro. Porque eu estou no caso, né, onde uma transformação linear, o contradomínio e o domínio são espaços vetoriais iguais, certo? Então, obviamente que a dimensão deles são iguais, porque são espaços vetoriais iguais, né? É o mesmo espaço. Então essa condição do teorema está satisfeita, e eu tenho uma caracterização de transformações lineares isomorfas. Para ser isomorfismo, basta ser
ter o núcleo ser o elemento neutro. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, para verificar então que é bijeção, basta mostrar que é injetora, né? Então, para mostrar que é injetora, basta mostrar que o núcleo da minha transformação é o elemento neutro. Mas isso é fácil, né? Porque txyz é igual a este vetor. Vou igualar a zero ao elemento neutro em R3. Isso aí só vai acontecer se x, y e z forem zero. E, portanto, o núcleo é o elemento neutro e logo a minha transformação é injetora, né? Como o contradomínio é igual ao domínio, então por causa daquele corolário, eu sei então que a minha transformação linear ela será sobrejetora e, portanto, uma bijeção, e logo a imagem inversa da minha transformação ela existe. Vamos calcular então a imagem inversa dessa transformação. Bom, t-1, essa tal transformação inversa, num vetor A, B e C, ela tem que ser igual a x, y, z, se somente se, ela será igual, melhor, né, a x, y, z, se e somente se A, B e C igual a txyz. Né? Bom, txyz, a imagem da minha transformação, a gente sabe quem é. Né? Portanto, esta linha ABC igual a txyz é equivalente a dizer que a minha primeira coordenada, x menos 2y, tem que ser igual a A, z tem que ser igual a B, e x mais y tem que ser igual a C. É a equação 4. Bom, mas você pode resolver a equação 4. Né? Você pode resolver essa equação 4. Você tem 3 equações e 3 incógnitas. Né? Então você resolve esse sistema 4 e aí você vai chegar na conclusão de que x tem que ser igual a mais 2c sobre 3, y tem que ser igual a c menos a sobre 3 e z tem que ser igual a b. Portanto, a gente calculou, né, quem é a transformação t-1 no vetor a, b e c. A gente calculou. Né? T-1 no vetor a, b e c tem que ser exatamente a primeira coordenada tem que ser igual a x, que é a mais 2c sobre 3. A segunda coordenada de t-1 ABC vai ficar igual a y, que é c menos a sobre 3. E a terceira coordenada é simplesmente igual a b. E, portanto, a gente calculou a transformação inversa deste isomorfismo aqui, né, que ele forneceu para a gente calcular a função inversa. Ok. Uma observação importante, pessoal, nessa questão de isomorfismo é que todo espaço vetorial de dimensão n ele será isomorfo ao Rn. Ou seja, significa que qualquer espaço vetorial de dimensão n vai existir uma transformação linear entre o Rn e esse tal espaço de dimensão n, que é uma bijeção linear, certo? E quem será essa bijeção linear nesse caso aqui? Repara o seguinte, se eu pego V, um espaço vetorial qualquer de dimensão n, certo? Pega esse espaço vetorial de dimensão n. Bom, se a dimensão é n, então eu sei que qualquer base tem n vetores. Né? Pega uma base que eu vou chamar de beta, e para cada u, a gente sabe, né, no espaço vetorial V grande, e como beta é uma base, eu posso calcular as coordenadas desse vetor u na base beta, que eu vou chamar de x1 até xn, né, a nossa notação clássica. E eu vou definir uma transformação linear, t de beta, como sendo simplesmente essa função que eu acabei de definir. T de beta, eu pego as coordenadas de um vetor u, qualquer que eu peguei em V, e digo que t de beta nessas coordenadas é o vetor u. Eu estou fazendo o caminho inverso. Né? Aqui eu estou pegando u e calculando as coordenadas, né? E
E com essas coordenadas eu também defino um vetor U no espaço vetorial V grande. Vou deixar como exercício vocês verificarem que T de beta, que eu acabei de definir, é de fato um isomorfismo, ou seja, uma transformação linear bijetora, e portanto mostrando essa afirmação aqui que eu coloquei, né? Que qualquer espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. E a transformação que realiza esse isomorfismo é dado por o que eu acabei de te explicar aqui para vocês. Quero que vocês verifiquem que T de beta é linear e é injetor e sobrejetora, ou seja, é um isomorfismo. Ok, pessoal, vamos aos últimos exemplos aqui da aula, né? Utilizando esse conceito aqui de dimensão, de kernel, imagem, isomorfismo, etc. Né? O exemplo agora é a gente pegar o espaço de matrizes, que a gente estudou na primeira parte da nossa disciplina. Vou pegar T, a seguinte transformação linear do espaço das matrizes 2×2. Eu vou pegar x grande e vou transformar x grande na minha matriz B vezes x, onde B é essa matriz fixa aqui que eu coloquei. Né? Ele pede para você determinar o núcleo, o kernel dessa transformação, e uma base para o conjunto imagem. Bom, o núcleo dessa transformação, por definição, é o conjunto das matrizes da forma x, y, z, t, onde a minha matriz B vezes essa matriz x, y, z, t, né, isso tem que ser igual à matriz nula, de um lado. Por outro lado, a gente sabe, né, que essa matriz B vezes essa outra matriz x, y, z, t, pela definição de produto de matrizes, isso aqui é igual a essa matriz aqui de ordem n. Muito bem. Ok. Ora, esta matriz ela será igual à matriz nula, né? Se e somente se o quê? Se e somente se cada elemento da entrada, cada entrada da matriz, essa matriz aqui tem que ser zero, né? Então isso aqui, essa matriz deve ser igual a essa matriz, se somente se x e y tem que ser zero. Bom, mas se x e y são zero, e essa linha também tem que ser igual a essa linha zero, então x, y, z e t devem ser zero. E, portanto, o núcleo da minha transformação é o elemento neutro. Certo? A gente acabou, então, de determinar o núcleo da minha transformação. Falta a gente calcular uma base para a imagem. Bom, pelo teorema do núcleo e da imagem, o que a gente tem aqui? Como o núcleo ele é o elemento neutro, né? Então a dimensão do kernel, do núcleo, kernel e núcleo é a mesma coisa, né? Significa o mesmo conjunto, essa dimensão é zero. Portanto, eu sei que a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão das matrizes 2×2, isso tem que ser igual, a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão das matrizes 2×2 menos a dimensão do kernel. Então, a dimensão do kernel então, tem que ser 4, né, porque isso aqui tem dimensão 4. Perdão, a dimensão do conjunto imagem tem que ter dimensão 4. Logo, a imagem, que era um subconjunto das matrizes 2×2, tem que ser igual ao conjunto das matrizes, né, porque tem a mesma imagem. Portanto, T será um isomorfismo, né, vai ser uma bijeção linear. E mostrando então que essa transformação linear ela é uma bijeção, certo? E ele pede também para calcular a base para a imagem de T. Né? Vamos fazer isso agora. A base para a minha transformação linear T. Ora, mas como a imagem de T tem a mesma dimensão das matrizes 2×2, né?
isso veio do teorema do núcleo da imagem, o que acontece? Como esses dois subespaços, esse espaço vetorial tem a mesma imagem das matrizes 2×2, né? E esse cara é um subconjunto das matrizes 2×2, então a imagem de T é igual ao conjunto das matrizes 2×2. Então, obviamente que o que ele perguntou lá da base, né, da imagem, você pega qualquer base do espaço das matrizes 2×2. Por exemplo, aquelas bases canônicas que a gente viu, isso será uma base para a imagem da transformação T. Ok, pessoal, a gente então continua na próxima aula e um abraço.